Câmara de Vereadores de Balneário Camboriú. TV e Rádio Câmara. Vai dar política. Olá, seja bem-vindo. Eu sou Márcio Gonçalves e esse é o podcast Vai Dar Política, o podcast dos vereadores mirins de Balneário Camboriú. E o nosso bate-papo de hoje é sobre a promoção do respeito, da proteção e da valorização da população idosa. E para essa conversa estamos recebendo a assistente social Joelma dos Santos Rodrigues, servidora da Secretaria da Pessoa Idosa. Seja bem-vinda, Joelma. Obrigada pelo convite. E para me ajudar a comandar este bate-papo, os parlamentares mirins, a Maria e o Johan. Vou deixar que vocês se apresentem. Meu nome é Johan Francisco Brizolas Lopes, sou vereador mirim do Ivo Silveira e é um grande prazer estar aqui neste momento. Sou Maria Luísa Boeira Freitas, sou vice-presidente mirim e estou representando o Sem Alfredo Domingos da Silva. Joelma, para iniciar o nosso bate-papo, queria que tu nos falasse um pouquinho quais são as atitudes ou comportamentos que são considerados abuso contra a pessoa idosa. Então, a gente fala que a violência nem sempre ela tem uma aparência. Muitas vezes o idoso está sofrendo uma violência psicológica e é num atendimento de saúde, numa conversa com um amigo que ele acaba falando dessa violência e que essa outra pessoa tem que ter o conhecimento do que é uma violência. Né? Então, não tem como especificar corretamente qual que é uma violência aparente, o que se traz marcas, nem sempre a violência traz essa marca, né? Visível aos olhos, vamos dizer assim. Quais são os tipos mais comuns de violência que os idosos sofrem hoje em dia, e especialmente em nossa cidade? Então, vou falar, né, do nosso município, que hoje é o abandono e a negligência. Não quer dizer que sempre quando tem uma violência, ela concomitante tem psicológica, ela pode vir a violência patrimonial, financeira, junto com o abandono, a negligência. Tem a autonegligência também, que aqui em Balneário Camboriú é um dos grandes números de atendimento ali pelo programa Abraço ao Idoso. Quais sinais a comunidade pode observar que indicam que um idoso está sofrendo algum tipo de abuso? Então, como eu falei, é complicado você falar, porque a violência ela nem sempre ela é visível, deixa marca. Né? Às vezes até um comportamento do idoso está mais arredio, um isolamento, pode ser indício que ele vem sofrendo uma violência psicológica, uma negligência de um familiar, ou, né, da família ali, que nem sempre também pode ser a família natural, pode ser uma família extensa, um amigo, um companheiro, um namorado. Então, não tem como você identificar. Se ela é física é mais fácil, porque tu vê a marca, mas se ela é psicológica, então vem outros fatores, outros sintomas, digamos assim, que o idoso pode vir apresentar. Mas um deles é o isolamento social. Joelma, Balneário Camboriú é uma cidade verticalizada, né? E isso agrava essa questão porque muitas pessoas não têm muito contato com os idosos, ficam Sim. presos nos apartamentos. Quando são comunidades, bairros com casas, talvez seja mais fácil, né, ter o contato e... Sim, até porque assim, o espírito de vizinhança. Quando você mora numa casa, num bairro, automaticamente fica até mais fácil até o teu acesso à rua. Você tem mais contato. E isso é mais fácil de ser a violência, se você vem sofrendo, ser identificada. Né? Então, até esse isolamento, às vezes você ficar mais restrito ao teu apartamento, às vezes o idoso tem algum problema de locomoção, ele já não sai muito do apartamento. Então, tem toda essa questão aí de acessibilidade também. Né? Então, e até esse fator, né? A gente não tem conhecimento, a gente não tem esse alcance de ver se tem
quantos idosos que estão ali num apartamento fechado, não têm autonomia, estão acamados. Então, é quando chega ao conhecimento, por isso que é importante aí a rede de atendimento, essa articulação. A gente sempre está conversando e promovendo até debates como esse, né, para as pessoas estarem conhecendo o que tem disponível para atendimento à pessoa idosa. E qual é o papel da Secretaria da Pessoa Idosa neste combate à violência? Então, hoje a gente tem ali vinculado a secretaria, que é o programa Abraço ao Idoso, que a gente é um serviço que trabalha 24 horas, das 7 às 19 a gente fica ali na sede da secretaria, e das 19 às 7 da manhã nós temos o regime de plantão, é sobre aviso, então sempre tem um técnico disponível, e a gente atua em situação de urgência e emergência. A gente sempre procura ter uma linguagem mais acessível com o idoso, que a gente é como se fosse o SAMU da saúde, atuando ali dentro da secretaria. Então, quando tem uma situação mais emergencial, nós somos acionados para fazer o atendimento. Nós não substituímos nenhum serviço da rede. O nosso intuito é trabalhar em parcerias mesmo, né? Hoje a gente tem outros serviços dentro da política de assistência social, que é o CRAS e o CREAS. Então, a gente procura fortalecer, além da saúde, educação e esporte. Então, é um trabalho realmente em rede. Então, a gente procura ter esse trabalho. Então, Joelma, se alguém suspeitar de algum caso de abuso, como e onde pode procurar ajuda? Então, a gente tem o nosso telefone ali do Abraço ao Idoso. Muitas denúncias são feitas no Disque 100, que é o Disque Direitos Humanos. Pode procurar também a delegacia, aqui é a DPCAM, aqui na Marginal. Ministério Público também, Conselho Municipal do Idoso também pode ser acionado. E muitos idosos aqui também via rede de saúde. Hoje temos as ACS que fazem as visitas e que são os que estão mais próximos ali da realidade do idoso. Muitas denúncias chegam via saúde também. Durante a pandemia, aumentaram os casos de violência contra o idoso. Ainda estamos sendo os impactos disso. Sim, a gente até estava falando do isolamento social. Então, a pandemia foi algo que veio, ninguém sabia o que era, com o que nós estávamos nos deparando. Então, teve toda aquela questão de todo mundo ficar recluso à sua casa, né, todos os membros da família, muitas famílias num espaço pequeno, com toda, né, cada um com a sua demanda, e isso, claro, né, traz consequências, né? A violência, ela nunca é um evento sozinho, né? Ela sempre vem acompanhado de multifatores. A gente fala que são muitos fatores de risco, né, que envolvem essa violência. Então, essa isolação pode acontecer pela falta de convívio com outras pessoas, de conversa, nem que sejam com pessoas da própria família? Sim. Hoje nós temos na Secretaria da Pessoa Idosa várias oficinas que os idosos participam. A partir das 7 da manhã nós temos várias. Desde aula de dança, pilates, alongamento, reiki, crochê, enfim, infinidades, não vou lembrar de todas aqui. Então, tem um cronograma de todos os dias da semana. E a gente vê quão é importante o idoso estar ali naquele espaço, participando. E se você conversar com os idosos que frequentam a secretaria, a gente percebe que essa rede de apoio, até porque quando eles têm um grupo, quando um não vai, fulano hoje não veio, o que aconteceu? Vamos lá ver, fazer uma visita. Muitos chegam até a nossa sala já relatando, olha, nós estamos sentindo falta de tal pessoa que não está vindo. Nós gostaríamos que vocês fossem dar uma olhadinha para ver, porque às vezes já tem uma questão ali na família, que algum amigo, amiga já tem conhecimento, e a gente vai fazer a visita domiciliar, né? Que nós atendemos a demanda espontânea, denúncias, mas também por solicitação do próprio idoso. Quais são os principais desafios enfrentados pelos idosos em relação à saúde, moradia,
finanças e suporte familiar? Então, nós temos hoje a questão da moradia em Balneário Camboriú, até porque a questão do aluguel. Então, muitos idosos, eles acabam vindo para Balneário Camboriú. Às vezes, eles vêm numa perspectiva, e como nós não sabemos como que vai ser o nosso amanhã, a nossa velhice, às vezes são acometidos por alguma doença, alguma questão que às vezes eles até estão trabalhando, desenvolvendo uma outra atividade além da aposentadoria, e eles acabam se vendo só dependentes daquele rendimento. E aí eles ficam suscetíveis a pagar o aluguel, não conseguem, às vezes não tem o apoio dessa família, tanto financeiro, como um apoio mesmo emocional. E aí entra, mais uma vez, a Secretaria da Pessoa Idosa. O Abraço ao Idoso, ele também gerencia as vagas de acolhimento institucional, que é ali no Lar dos Idosos da Quinta Avenida. Hoje a gente tem 44 vagas definitivas e temos 2 vagas provisórias que são para atendimentos emergenciais. Quando nós vamos atender e o idoso está numa situação de risco iminente, aí a gente faz esse acolhimento até fazer a tentativa de apoio da família, o restabelecimento desses vínculos, afastamento do violador do âmbito familiar. Quais os projetos a Secretaria da Pessoa Idosa desenvolve em apoio aos nossos idosos? Então, a gente tem as oficinas, né, que eu já falei para vocês. A gente tem o programa Abraço ao Idoso, que é de suma importância. Exemplo, nós atendemos várias situações, até vocês falaram da questão ali que eu falei da moradia, porque a gente está tendo muito despejo de pessoas idosas, e quando o idoso ele fica na rua, ele está exposto a uma violência, né? Ele está exposto a um risco. Então, eu acho que, além das oficinas, o programa Abraço Idoso hoje é um dos carros-chefes ali da secretaria. Joelma, quantos idosos passam pela secretaria? Então, das oficinas eu não vou saber especificar o certo, mas eu tenho um número do programa Abraço Idoso, atendeu de janeiro até junho agora, né? A gente ainda não terminou o mês, mais ou menos 930 atendimentos, né, para os idosos e seus familiares. Que o atendimento também não é só para o idoso, lembrando que quando o idoso chega, como eu falei, tem multifatores. A gente também faz esse pré-atendimento para a família e faz os encaminhamentos para a rede socioassistencial, saúde, educação, enfim, assistência. E esse mês especificamente é o mês, né, o Junho Violeta. Isso. Qual a importância de um mês para lembrar, né, a sociedade sobre os cuidados e a importância, né, a proteção que devemos ter com os nossos idosos? Sim, especificamente esse mês ele foi colocado pela ONU, né, como mês de prevenção. E a gente, especificamente dia 13 de junho, nós tivemos uma ação na sexta-feira, que foi uma caminhada, que reuniu, apesar da chuva, a gente tinha uma ação, foi proposta, foi bem legal, teve várias atividades, e é com o intuito mesmo de a gente conscientizar e falar que existe sim essa violência contra as pessoas idosas, e que tem um número expressivo, e até porque a Balneário Camboriú é considerado uma cidade de pessoas idosas, né? Até pelo, digamos, a qualidade de vida. Então, eu acho muito importante a gente ter, assim, ações de prevenção e reflexão acerca da violência contra a pessoa idosa. Joelma, e você acha que as leis e políticas públicas, no geral, ainda são fracas para assegurarem uma vida mais segura e digna para essa parcela da população? Ou as leis estão ok, o que precisa é mais mesmo investimento na área? Eu acho que a gente está caminhando, né? A gente está caminhando. Acredito que a gente está tendo bem mais visibilidade quando a gente se fala de expectativa de vida, de qualidade de vida, de um envelhecer, né, bem, com saúde, porque a saúde não é só ausência de doenças, né? Então, ela tem que ter uma qualidade de vida,
que envolve inúmeras coisas. Então, eu acho que a gente está caminhando, eu acho que a gente tem muito ainda a avançar, como em várias outras políticas, né? Vários outros segmentos, criança, adolescente, enfim. Mas eu acredito que a gente teve o Estatuto do Idoso, foi considerado um avanço, né? Ele veio trazer, aí, sacramentar um pouco do que a nossa Constituição Federal trouxe. Então, quando ele estabelece prioridade que o idoso tem, é uma visibilidade. Quando o idoso acima de 80 anos, ele tem uma prioridade. Embora, se muitas vezes, a gente tem que ter um programa para proteger, né? Ideal seria que não tivesse, que todos tivessem seus direitos garantidos. Mas eu acho que a gente está tendo, sim, muitos avanços. Balneário Camboriú é pioneiro, né? Secretaria da Pessoa Idosa, primeira e única até o momento no Estado. O programa Abraço Idoso também, é um programa que nós não temos conhecimento que tenha no estado de Santa Catarina e quão em outros estados, né? Então, a gente fazendo, né, propaganda aí, porque a gente sabe que é um programa bem efetivo. A gente trabalha aí levantando, fazendo esses primeiros atendimentos. Quando a gente encaminha, já tem esse panorama, esse contexto ali do que é a família, o que precisa mais ser trabalhado ali, primeiramente, para que a gente consiga fortalecer esses vínculos ou, quem sabe, restabelecer os vínculos, né, que acabam desencadeando os tipos de violências aí. Para encerrar, Joelma, o cidadão que está nos ouvindo, como então acessar e ter o contato da Secretaria da Pessoa Idosa, conhecer as oficinas, o trabalho do Abraço à Vida, como que o cidadão pode, o endereço da Secretaria, talvez telefone, se quiser. Tá. A Secretaria da Pessoa Idosa, ela fica na rua 1822, número 614. Eu sempre falo assim, se tu tá vindo da 4ª Avenida, tu entra ali no supermercado Bistec, e se tu vai da 3ª Avenida, tu sobe ali a Rua do Imperatriz, fica bem no meio da quadra, bem fácil de localizar, ali do lado da escola. Tá? O programa Abraço ao Idoso, ele pode ser acionado via telefone, né? A gente tem atendimento 24 horas, também pode procurar diretamente a secretaria, que também tem os nossos atendentes, tem toda uma equipe, a gente tem coordenador, tem nosso diretor, tem secretário, e estão todos abertos aí para fazer a escuta, acolher esse idoso e passar, se for um caso de violência, ali para a equipe do Abraço ao Idoso, que é composto por assistente social, psicólogo, nós temos um assistente administrativo, ou também temos a carteirinha também, que acho que é importante falar, que é feito ali para o idoso, e temos as oficinas que aí o pessoal ali também já orienta e passa todos os horários com o cronograma e como que faz para participar das oficinas. Perfeito. Eu quero agradecer a presença da Joelma, assistente social da Secretaria da Pessoa Idosa. Muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade e vão conhecer a Secretaria e o nosso programa. Fico à disposição. E também agradecer a presença dos nossos parlamentares mirins. Muito obrigado mais uma vez por estarem conosco no Vai Dar Política. Então, ouvintes da Rádio Câmara, esse foi o podcast Vai Dar Política. Nos acompanhem também nas plataformas digitais, Deezer, Spotify e, é claro, no site da Câmara ABC. Obrigado pela sua companhia e até o próximo Vai Dar Política. Vai Dar Política. Câmara de Vereadores de Balneário Camboriú. TV e Rádio Câmara.